Olá! Agora que você já domina os principais conceitos que envolvem a construção de interfaces gráficas, ou seja, layout, manipulação de eventos e controles da biblioteca Swing, podemos agora trabalhar com um poderoso plugin que automatiza boa parte do nosso processo de codificação. Nessa aula, vamos instalar o plugin disponibilizado pela Google, chamado Window Builder Pro GUI Designer, usado para a construção de interfaces gráficas em Swing, AWT, SWT e GWT. Todas essas são bibliotecas para a construção de interface gráfica. E nesse plugin você poderá construir suas interfaces gráficas de forma visual, utilizando recursos de arrastar e soltar elementos nos seus containers. Toda boa IDE disponibiliza plugins para a construção de interfaces gráficas de forma visual. Esse é apenas um dos vários plugins que nós temos disponíveis para a IDE Eclipse. E esta é a aparência do plugin Window Builder quando estamos construindo uma janela com ele. Temos aqui uma área com a estrutura da interface gráfica que estamos construindo, outra área com as propriedades do elemento que está sendo editado nesse momento, uma terceira com as paletas, ou seja, todos os elementos gráficos disponíveis para serem utilizados. E, por fim, a área de visualização da interface que está sendo construída. Então, para instalar esse plugin no seu Eclipse, abra o seu Eclipse e vá até a opção Help, Install New Software. Quando você clicar nessa opção, será apresentada uma janela para você escolher a localização do software que você quer instalar. Aqui você vai indicar um site de onde o Eclipse deverá baixar esse plugin. Então você vai clicar no botão ADD e ele vai apresentar para você uma janela para você informar um repositório de plugins. Nessa janela você vai informar o endereço http://eclipse/inst/d2wp-latest/3.7. Essa é a localização do repositório para instalação no Eclipse Indigo, que é o que eu estou utilizando aqui. Se você estiver utilizando uma outra versão do Eclipse, vá até esse endereço, /eclipse, e veja as versões disponíveis para o Eclipse que você está utilizando. Aqui no nome, você pode colocar qualquer nome. Eu escolhi colocar Google, Window Builder Pro GUI, porque é o repositório do plugin Window Builder. Você vai clicar em OK nessa janela e ele vai apresentar para você uma lista de componentes disponíveis para você poder instalar. Todos esses componentes ele vai recuperar daquele repositório. Alguns desses componentes são obrigatórios. Por exemplo, o Window Builder é obrigatório e para o nosso curso, o componente Swing Designer também é obrigatório, porque é exatamente com ele que nós vamos trabalhar. A biblioteca SWT também pode ser utilizada para a construção de interfaces gráficas, e ele dá suporte a essa biblioteca, bem como a biblioteca GWT. Só uma curiosidade, essa biblioteca SWT foi a utilizada para a construção do Eclipse. Então, no meu caso, eu marquei essas três, você pode marcar as quatro se você quiser. Clique em Next e ele vai apresentar o detalhamento da instalação que ele vai realizar. Então, ele vai mostrar aqui para você todos os componentes, todos os plugins e features que ele vai instalar no seu Eclipse. Você pode clicar em Next novamente
E aí ele vai apresentar para você os termos da licença de uso desse plugin. Para você poder finalizar a instalação, você vai precisar marcar essa opção. I accept the terms of the license agreement. Ou eu aceito os termos dessa licença. Clique em Finish e ele vai inicializar a instalação. Essa instalação pode demorar um bom tempo, tá? Alguns minutos. Então, tenha paciência e assim que ele estiver prestes a terminar a instalação, ele vai apresentar essa mensagem para você, dizendo, né, que esse software que está sendo instalado não está assinado, né, e ele não consegue validar a autenticidade desse software. Clique em OK, tá? Porque esse software é um software joia. E aí ele vai pedir para você iniciar novamente o Eclipse, ou seja, restartar a sua IDE. Clique em Restart Now. E aí este plugin já vai estar disponível para você utilizar, tá? Então, na próxima aula, vamos fazer uma interface gráfica utilizando esse plugin. Vejo você na próxima aula. Até lá!